Boa tarde, tudo bem por aí com você? Eu sinceramente espero que sim. Meu nome é Guilherme, sou um programador júnior e hoje eu tô aqui para fazer uma análise de dados com Python. Bom, para mim estar fazendo essa análise de dados, eu vou estar utilizando a ferramenta Anaconda Navigator, que é uma ferramenta que tem várias outras ferramentas dentro, como Jupyter e algumas outras linguagens relacionadas a Python, junto com algumas bibliotecas. Bom, eu instalei o Anaconda Navigator e junto com o Anaconda Navigator veio o Jupyter. Então vamos para o próximo passo aqui. Eu vou agora abrir o Jupyter, que no caso seria onde que eu tenho as minhas pastas e onde ficam os meus comandos, minhas linhas de comandos e códigos. Bom, você pode ver que aqui, tudo que tem aqui se trata na realidade das pastas que a gente tem no computador. Então você pode ver, por exemplo, documentos, download, minhas pastas aqui do OneDrive, entre outras. Bom, eu criei uma pasta dentro da minha pasta documentos chamado Python. E essa pasta aqui vai ter dentro dela outra pasta que eu vou armazenar aqui os meus dados referente a linhas de comando do Python. Vou só apagar aqui, ó, para iniciar totalmente do zero. E aqui dentro a gente também tem, dentro dessa minha pasta que eu vou utilizar, uma base de dados que está em CSV numa tabela do Excel. E essa base de dados, ela tá bem dizer analisando quais são os maiores YouTubers do mundo. Então aqui a gente tem todos esses dados. Vamos agora aqui para nossa parte de programação. Como eu tinha falado para vocês, a minha pasta de onde eu vou salvar minha linha de comando do Python está dentro de documentos, pasta Python e testando aprendizado da aula 2. Lembrando que essa pasta aqui você pode criar. É simplesmente somente onde vai ficar salvo o seu arquivo que você criar referente ao Python. Então agora a gente pode vir aqui em New e Python 3. Bom, primeiro eu tenho que explicar sobre essas linhas aqui. A gente tem duas linhas aqui que vão ser muito úteis para a gente. No caso, você pode olhar aqui que está do tipo code. Code seria referente a códigos, linhas de programação. E aqui embaixo, por exemplo, eu posso colocar Markdown. Markdown seria referente a uma marcação. Então, por exemplo, se eu quero escrever um texto aqui, observação, essa é uma aula teste, por exemplo. Ops, perdão. Cliquei aqui. Ele não vai considerar isso aqui como uma linha de comando. Por quê? Porque tá Markdown. Markdown seria referente a textos. Então o que eu vou fazer? Vou colocar essa linha tipo code, ou seja, tipo código. E essa outra aqui eu vou colocar tipo Markdown, vou fazer uma anotação nela. Vocês podem ver que até sumiu esse in, que seria referente a códigos de linha de comando, de programação. Coloquei um hashtag aqui e agora eu vou colocar aqui análise top 200 youtubers, que vai ser a nossa base de dados que nós vamos analisar. Então vamos aqui para a parte do código. Lembrando que se você quiser fazer uma marcação no próprio código, você pode colocar hashtag, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente tem que entender quais são as bibliotecas que nós vamos trabalhar. E para fazer análise de dados, a gente vai trabalhar com a biblioteca Pandas, que é a biblioteca que basicamente coleta os dados, e a biblioteca Plotly, que é a biblioteca que gera o nosso gráfico. Então vamos lá trabalhar com a Pandas. Vou colocar aqui, ó, baixar bibliotecas. Vou colocar aqui na frente mesmo. Pandas e Plotly, beleza? Então, se eu quiser usar o comando para baixar a biblioteca Pandas, como que eu vou fazer? Vou digitar aqui pip install pandas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, selecionar esse comando aqui e clicar em Run, que ele vai começar a instalar. Ou então, eu posso também só selecionar a caixinha. Por exemplo, vocês podem ver que quando eu clico dentro de uma caixinha, ela fica toda em torno dela verde. Então, quando eu vou, por exemplo, executar toda uma caixa, vai executar todos os comandos que estejam aqui.
seja essa linha, essa e essa. Vai executar todas as linhas, tá bom? Vamos agora instalar a biblioteca Plotly, beleza? Então pip install plotly.express. Caso você não tenha nenhuma dessas duas bibliotecas instaladas, você pode estar executando o comando. Mas no meu caso, eu já tenho ela instalada, tá? Então eu vou dar só continuidade para a aula. Mas se você não tiver, somente pegar e clicar em Run aqui, que aí vai executar essa caixinha toda. Vamos agora importar nossas bibliotecas. Importando biblioteca Pandas e Plotly. Para importar as bibliotecas, eu vou utilizar o simples comando import, que está em tab, import pandas spd. O que eu estou falando aqui, basicamente, eu quero importar a biblioteca pandas e dar um nome para ela de pd, porque eu não quero ter que digitar pandas toda hora que eu tiver que fazer uma referência a ela. Então é só eu pegar e digitar pd, que o próprio Python já vai entender. Ah, pd ele está falando de pandas, beleza? Então vamos para a próxima parte aqui. Import plotly.express. E aqui vamos colocar spx. Aqui já a gente já pode ver que vai ser bem mais útil a gente dar um segundo nome para nossa biblioteca. Imagina toda hora que eu tiver que fazer uma referência à biblioteca aqui, ter que escrever ela inteira desse jeito aqui. Então eu peguei e já dei o nome para ela de px. Agora vamos executar esse comando aqui, ó. Pode ver que ele aparece o asterisco aqui quando está rodando. E caso ele achar algum erro, nessa linha de comando ele vai apresentar para a gente. Como não tem nenhum erro, ele não apresentou nada. Vamos agora encontrar a nossa base de dados, que no caso é a nossa tabela CSV. Então vamos colocar aqui, entrada de dados. Em entrada de dados, a gente vai entender que temos que trabalhar sempre com o Pandas, porque o Pandas ele que vai fazer sempre a leitura das nossas tabelas, sejam elas em base Excel, base CSV, SQL ou HTML. Então, para a gente fazer essa leitura, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável chamada tabela, e a tabela vai ser igual à leitura do pandas.read, que significa ler em inglês, panda.ler, underline. Se eu clicar tab aqui, ele já vai aparecer todos os tipos de tabelas que eu tenho para fazer leitura. Então você pode ver aqui que são bastante tabelas, desde SQL até mesmo HTML aqui, que seria para páginas. Só que como a minha base é CSV, eu vou colocar CSV. E eu recomendo você pegar também base CSV. Não que você não possa pegar outras, mas para que você possa compreender o que está acontecendo aqui. Então coloquei CSV aqui, vou abrir um parênteses e vou pegar e colocar aspas duplas. Agora aqui a gente tem que entender que essa é a nossa base de dados. Então vou copiar ela aqui, da forma que tá, tem que ser exatamente o nome igual, não pode ser nada diferente, senão vai dar errado. E coloquei aqui. Vou pegar e vou executar para ver se vai ter algum erro no nossa linha de comando. Pode ver que ele já pegou, leu e pulou para a próxima linha de comando. Então a gente não teve nenhum problema na hora da gente pegar e fazer a entrada dos dados da nossa tabela CSV. Vamos verificar aqui então se está tudo correto referente à nossa tabela. Vamos dar um display aqui só para ver se ela está presente. Então, observar tabela, por exemplo. Vou dar aqui display, abre parênteses e coloca tabela, que no caso é a variável que recebeu toda a nossa tabela aqui em CSV. Vou dar um run aqui para rodar e você já tem aqui ó, a nossa tabelinha. Então aqui a gente tem região, tem o nome do canal, categoria, maiores vídeos de categoria, algo do tipo assim, nome de usuário, inscritos, maiores tópicos, outros tópicos, likes que esses canais têm. E aí a gente pode estar fazendo uma análise referente a tudo isso.
Vamos agora para a próxima parte aqui. A próxima parte vai ser identificar exatamente como que essa tabela tá. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui um print tabela ponto info, se eu não me engano. Deixa eu só verificar se esse comando tá certo. Isso mesmo, o comando está correto. Aqui basicamente eu tenho todos os tipos de dados que tem dentro da nossa tabela. Então aqui você tem as colunas, tá bom? São todas essas aqui as colunas. E, obviamente deve ter muita coisa aqui. E aqui a gente tem alguns dos dados. Vamos agora fazer exatamente o que? Eu vou pegar e vou dar um hashtag aqui no início do comando para deixar esse comando como printado. E agora eu vou ter o auxílio aqui das minhas anotações, porque agora aqui é onde fica um pouco mais complicado. A gente tem que pegar e tratar essa tabela. Então a gente pode ver aqui, ó, limpar tabela de dados considerados inúteis. Exemplo de dados inúteis: ID do cliente, CPF e telefone. Vamos analisar a nossa tabela aqui e vamos ver que tipo de dado que é considerado inútil. O dado região ou país, ele é considerado inútil? Não é inútil. Por quê? Eu posso analisar quais são, por exemplo, os canais dos Estados Unidos ou do Brasil que estão dentro do top 200. Então, é algo que é importante. Nome do canal é algo importante? Sim, como que eu vou identificar qual que é o canal se eu não sei o nome dele? Categoria também é importante. Se eu quiser, por exemplo, saber quais são os top 200 canais que são de game app, ou então de música. Vamos ver aqui, username, que no caso seria o nome do canal. É importante? É claro que é. Vamos ver aqui, inscritos, é importante? Sim, porque eu preciso de saber quantos inscritos a pessoa tem para me saber se ela realmente está no top 200. Mais tópicos, seria alguma coisa interessante aqui? Essa mais tópicos eu não considerei interessante. Então ela vai ser o exemplo que a gente vai usar para estar apagando da nossa tabela, tá bom? Então, se eu quiser apagar uma tabela, perdão, apagar a tabela não, falei tudo errado aqui. Apagar uma coluna, que no caso vai ser esse more topics aqui. Vou até colocar lá no início aqui. Então vamos lá. Vamos escrever aqui limpeza de tabela. Vamos ter o auxílio aqui. E para limpar a nossa tabela, a gente tem que entender algumas coisas. A gente vai usar o comando tabela igual tabela.drop. Esse tabela.drop, muita gente pode reconhecer que drop é apagar por conta do SQL, mas aqui no Python, drop não é exatamente apagar, e sim omitir. Então, tabela vai ser igual tabela omitindo tal coluna. Eixo X, perdão, axis 1, que seria no caso coluna. Como você pode ver aqui, ó, AX0 representa linha. Então, se eu quero apagar essa linha aqui inteira, eu vou já usar o X0. Agora, se eu quiser apagar uma coluna, eu vou usar o axis1, que vai apagar essa linha, essa coluna aqui inteira. Então, vamos fazer esse comando. Vamos só olhar aqui de novo. Então, vamos, tabela.drop, tabela, perdão que está no tab aqui, tabela, vai ser igual a tabela.drop. A gente coloca aqui agora o nome do campo que a gente quer deletar. O campo que a gente quer deletar é esse aqui, more topics. Então colocamos ele aqui. E na frente da vírgula a gente coloca, perdão, na frente das aspas a gente coloca uma vírgula e coloca axis igual a 1. Que aí ele vai entender. A tabela vai ser igual a tabela omitindo more topics. Ou seja, omitindo a coluna more topics. E aqui está identificando o que é a coluna mesmo. Então vamos lá rodar esse comando para ver se está correto. Como você pode ver, ele executou o comando e está totalmente correto. Vamos esperar só ele terminar aqui, ó. Olha só, ele encontrou um erro aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui agora. Tabela vai ser
igual tabela.drop more topics. Vamos ver por que ele deu esse erro aqui. Deixa eu copiar aqui de novo. Vamos ver se a sintaxe está correta. Nome da coluna, vírgula, ax igual a 1. Vamos tentar rodar a linha de comando, essas outras linhas de comando, porque na maioria das vezes quando dá esse tipo de erro, é porque a gente não executou algum outro comando anterior. Então vamos executar todos os outros anteriores e vamos tentar agora aqui novamente rodar o comando. A gente pode ver que ele deu novamente esse erro. Vamos tentar, por exemplo, aqui apagar outra coluna para ver se está relacionado a alguma coisa referente a ser um próprio problema do próprio Jupyter. Então vamos trocar aqui YouTube Link. Vamos dar um executar para ver o que ele vai fazer aqui. Bom, aqui ele está falando que tabela igual tabela.drop ele não está identificando. Deixa eu só puxar esse x0 aqui, x1, perdão, para ver se agora ele vai reconhecer. Não reconheceu, porém a gente tem que entender que a nossa sintaxe está correta, ó. AX1. Então vamos olhar aqui, objeto drop, access drop label erros. Então vamos tentar refazer esse comando aqui de novo, só que vamos tentar juntar ele com a nossa tabela aqui, para ver se ele consegue fazer esse comando. Aqui a gente já tem outro erro, vamos ver se a parte de YouTube Link foi apagada. Não foi. Então, não, nossa tabela não conseguiu apagar. Agora vocês podem ver que ela foi, ó. Às vezes dar um erro desses aqui é até normal, é como se fosse... Ah, eu consegui, mas não consegui, tipo isso. Agora que a gente tirou essa parte de YouTube Links que estava no final, vou só tirar aqui para vocês verem, ó. Se eu executar aqui esse comando, o que aconteceu aqui? Vamos ver. Bom, eu não entendi o que aconteceu aqui, mas vamos colocar de novo aqui YouTube Link para ele deixar apagado o nosso YouTube Link, tá bom? Aí você pode ver aqui, ó, que o YouTube Link não está mais presente na nossa tabela. No caso, não apagou, só omitiu, tá bom? E vamos tirar também aqui essa categoria More Topics, porque eu acho que essa parte não vai ser muito interessante para a gente estar fazendo uma análise. Porque a gente já tem o tipo de categoria, então a gente já dá para analisar por ela. Então vamos apagar aqui e vamos selecionar essa parte de More Topics e vamos colocar aqui dentro, tá? E vamos executar o comando de novo. Executei e vamos executar aqui. E agora você pode ver que More Topics ele também foi deletado, ó. Ele não se encontra mais aqui. Bom, agora a gente tem que passar para o próximo passo. Deixa eu só fazer uma anotação aqui também, que no caso aqui foi uma entrada de dados, tá? Pra gente não se perder depois. E aqui foi apagando dados inúteis da tabela, ou seja, limpeza de tabela, tá? Vou pegar e vou apagar isso aqui. Vou dar um Ctrl S, tá? Vou clicar em executar para ver se teve algum problema. Não, não teve. Então aqui a gente praticamente pegou, colocou, acrescentou a nossa base de dados em CSV, fez a limpeza das colunas que a gente acha inútil para não pesar o nosso banco. E agora a gente vai para a próxima etapa. A gente descartou a gente descartou as colunas inúteis e agora a gente tem que descartar as linhas que no caso tem algum conteúdo em branco, que no caso são esses tipos de linhas aqui, ó. Então, por exemplo, se tiver faltando, eu vou usar o exemplo aqui no canal do PewDiePie. Então, PewDiePie ele é dos Estados Unidos, o nome do canal é PewDiePie e a categoria dele é Games e Apps. Vamos supor que falte qualquer uma dessas categorias aqui, qualquer um desses valores que estão dentro das colunas. Automaticamente ele vai desconsiderar
essa linha inteira. E isso é muito útil para a gente, por exemplo, não ter conflito de informação. Então, vamos lá. Deletando linhas que tenham respostas NA, ou seja, respostas nulas ou sem valor. Vamos observar aqui a sintaxe do nosso comando. Então a gente vai novamente utilizar a nossa variável tabela. Vocês têm que entender que essa aqui vai ser a variável que a gente mais vai utilizar. Tabela igual tabela drop NA. Então olha que fácil. Para mim poder apagar uma coluna, eu utilizei só drop. Agora para mim apagar, no caso, os valores que estão em NA, é tabela.drop NA. Eu vou pegar, por exemplo, eu podia só pegar e colocar esse comando aqui, copiar e colar aqui que ele já iria funcionar, mas vamos lá. Tabela, está no tab de novo, tabela igual tabela.drop NA. E aqui a gente tem que falar para ela se são, por exemplo, uma linha específica ou se são todas as categorias que estão, todas as linhas que estão sem algum tipo de dado. E eu vou falar para ela row igual a all, ou seja, para pegar todas as linhas que estão sem algum tipo de dado. Então vamos lá, row igual, abre aspas, all. E aqui eu vou colocar uma vírgula. Vamos voltar aqui agora para o nosso, para o nosso dado, e a gente tem que colocar eixos1, que no caso seria referente à coluna. Coloquei menos igual a 1. Vamos ver se a sintaxe está correta. Exatamente. Então, ó, eixos igual a 1, e aqui ele vai entender que a gente está falando da tabela. Olha só, tabela igual tabela.omitir dados nulos. Quais dados? Todos os dados, que no caso seria o significado de all, vírgula x1, tipo de coluna. Vamos executar o comando para ver se está correto. Olha só que legal, ele encontrou mais um erro. Sempre tem esses erros aqui no Python. É até engraçado, mas eu sei que o comando está correto. Ó. Vamos verificar. Tabela igual tabela.dropNA ou all axis1. Vamos só pegar e vamos jogar essa linha de comando aqui para dentro, para que praticamente fique tudo no mesmo local. E aí depois a gente consegue fazer uma análise mais apurada. Então, ó, não deu erro. Esse erro aqui que aconteceu aqui, se eu, por exemplo, pegar e tentar digitar um run aqui, ó, ele some, porque esse erro ele estava aqui. E esse erro ele aconteceu justamente por eu não ter digitado todas essas linhas de comando que são semelhantes dentro do mesmo bloco. Ou seja, entrada de dados, limpeza de dados e deletando linha. Ou seja, eu estou trabalhando com a tabela e eu tenho que colocar todos esses dados bem próximos para que eles possam trabalhar juntos. Então beleza, eu limpei aqui a minha tabela e agora aqui eu posso exibir minha tabela, coisa que a gente já fez aqui, ó. Tudo bem? Então agora vamos para qual parte? A gente vai para a informação, a gente pode dar esse comando aqui, print tabela.info, para obter mais informações da tabela. Então vamos lá, print.tabela. Deixa eu só olhar a sintaxe aqui de novo, porque eu lembro que tem um parênteses. Isso mesmo, tabela.info. Se eu executar esse comando aqui, ele vai trazer tudo para mim, as informações totalmente bem apuradas. Até mesmo o dietype, que seria no caso o tipo. Então aqui, geralmente, a gente tem sempre que estar tentando trabalhar com o float64, que é, se eu não me engano, a forma mais fácil pro Pandas entender o tipo de dados. Views aqui ele considerou como inteiro. Deixa eu ver também quais que ele considerou como inteiro. Box Index ele considerou como inteiro. E Followers, que seria escrito, ele também considerou como inteiro. Eu não vejo problema de estar esse tipo de dado aqui. Mas se a gente quiser mudar para todos eles do tipo float64, a gente pode fazer a seguinte sintaxe. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Converter os dados do tipo object para float64. Então, esses que estão no object aqui, seria legal a gente pegar e trabalhar eles para transformar eles em float64.
Porém, eu simplesmente não acho tão necessário. E a sintaxe que a gente vai usar vai ser essa daqui, a tabela, tá? Então vamos lá, tabela, abre aqui esses colchetes e vamos digitar o campo que a gente quer transformar em float 64. Eu quero, por exemplo, transformar o campo em float, esse campo aqui, country. Vamos só pesquisar aqui antes qual dado, o que é o dado float 64. A gente pode, por exemplo, observar aqui, ó. Tipos de dados. Deixa eu pesquisar para ser mais rápido aqui. Float. Então, float ele é um dado do tipo real, que pode ter de 6 dígitos. Não, aqui, ó. Na casa está falando aqui float, long, double. Bom, mas vamos voltar lá para a videoaula. Ela só para a gente entender que tipo de dados que era. A gente já sabe que é um dado do tipo real. Então a gente consegue estar trabalhando com esses dados também, mas vamos converter eles só para ficar mais seguro para a gente poder fazer a nossa análise. Então vamos continuar aqui. Então a tabela, campo determinado, vai ser igual a pandas. No caso, esse PD é referente a esse pandas aqui, ó. Lembra que eu mudei o nome? Então vamos lá. PD ponto to numeric. Opa, coloquei um zero aqui. Numeric. Rapaz, se eu errasse aqui agora eu não ia achar esse erro por nada, viu? Mas vamos lá. PD to numeric. Aqui a gente coloca de novo um parênteses. Coloca a tabela, que é a nossa referência aí. E coloca um colchetes e coloca o mesmo campo que a gente colocou aqui. Country. Então colocou country aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa na nossa sintaxe. Ah, sim. Uma vírgula aqui, ó. À frente coloca uma vírgula e coloca errors igual. Deixa eu ver se é igual mesmo. É sempre importante a gente estar deixando a sintaxe bem idêntica para facilitar na hora de talvez um erro de corrigir. Erros coerce, que é no caso como se fosse forçar a que essa coluna se transforme no tipo numérico. Então eu tô falando, se caso não conseguir transformar a minha coluna, que no caso é essa aqui, coluna country, para numérica, eu quero que você force para ela virar numérica. Então vamos utilizar aqui o comando coerce. Vamos copiar aqui agora e vamos colar aqui. Deixa eu só juntar isso aqui para ficar mais fácil pra gente. Então vamos colocar aqui só convertendo dados tipo object para float 64. Vamos verificar se está correto aqui agora. E ele encontrou um erro. Esse curse. Vamos ver o que está errado nesse curse aqui. Name curse is not defined. Isso, o que aconteceu aqui? Eu esqueci de colocar as aspas, ó. Então se eu pegar aqui e colocar as aspas aqui agora, ele vai identificar normalmente. Vamos ver se está correto agora. Agora está correto. Olha essa coluna aqui, ele já descartou essa coluna inteira. Perdão, essa linha. Isso por quê? Porque foi aquele comando que eu coloquei. Linhas que tem resposta NA, descartar essa linha inteira. Então essa linha inteira ficou vazia. Beleza pura. Agora a gente tem que ir para qual parte? Vamos conferir aqui. Coaching. Vamos dar um print tabela.info aqui para ver. A gente podia ter atualizado, mas eu vou pegar e vou juntar tudo aqui para facilitar pra gente. Porque vocês devem estar achando que tá meio que uma bagunça. Então, ó, a gente converteu o culture aqui para float 64. Vocês lembram que ele estava em object? Então a gente converteu ele. Agora eu vou pegar aqui e vou copiar esse mesmo comando e vou substituir todos esses aqui que estão object. Então, channel name, que é nome de canal, vou converter ele para do tipo numérico float 64. Então, ó, pode observar que aqui ele está em object. Vou dar um run e ele converteu aqui, ó. Se eu atualizar, obviamente, né?
Olha, ele ainda não fez a mudança. Vamos entender por que ele não fez essa mudança. Canal name, ok, tá correto aqui. Bom, vamos dar continuidade. Deve ser apenas um bug dele aí. Então a gente vai pegar e vai fazer essa mudança em todos aqueles que forem object. A gente tem aqui, por exemplo, categoria. Vamos mudar a categoria também. Colocamos aqui categoria. Vamos trocar aqui também por categoria. Aqui não atualizou ainda. Vamos tentar atualizar aqui para ver. Ó, agora mudou os três aqui, ó. Os três já estão convertidos para o tipo Float 64. Vamos aqui para Main Video Category, que no caso é outras categorias de vídeo. Seria algo tipo isso, tá, gente? É que o meu inglês é mais inglês técnico, é mais focado realmente para a parte de programação. Então a gente copia aqui, coloca aqui. Lembrando que isso aqui não pode ter espaço de hipótese alguma, gente. Um espacinho aqui que seja assim, ó, já pode dar totalmente errado. Então tem que ser bem exato nessa parte. Vamos colocar aqui username também. Então, username a gente vai converter ele para que tipo de dado? Vai converter ele para o tipo float 64 também. Aqui se eu já pegar e atualizar minha tabela, vamos ver se ele já fez a mudança. Username ainda não, mas float 64 já. Então a gente tem aqui agora, vamos ver, esse main topic aqui. Vamos pegar mais uma aqui. Olha, ele deu um erro aqui que foi referente a eu ter colocado, por exemplo, dois campos diferentes. Vamos achar esse erro aqui. Main name, crouch, channel name, category, main video categoria e main video categoria. Username e main video categoria. Provavelmente eu devo ter executado sem ter visto. Então aqui, ó, a gente esqueceu simplesmente de colocar o username, repetir a mesma coluna. Vamos rodar aqui, tanto que foi até por isso que ele não converteu na hora que eu olhei. Então vamos atualizar aqui a nossa tabela, ó, cliquei em Run. E aqui em username ele já está, não está ainda, mas ele vai fazer essa mudança. É só a gente aguardar um pouquinho. Então username já foi. A gente tem aqui agora main topic. A gente tinha que ter copiado aqui primeiro, eu até esqueci. Então vamos lá, main topic. Vamos dar um run aqui. E bom, agora que eu acho que já dá pra gente estar trabalhando com toda a nossa base de dados aqui. Vamos executar aqui pra ver se tem algum problema. Ó, aqui eu cometi o mesmo erro, gente. Eu peguei e coloquei aqui main topic e coloquei outra coluna diferente. Tem que ficar bem atento com isso aqui, porque isso aqui depois pra dar um erro, meu amigo, é uma coisa... Olha só aí que engraçado, eu coloquei aqui, ó. Então vamos colocar o coerce aqui, ó. Coerce. Pra corrigir, tá? E agora a gente tem todos os dados aí, tudo certinho. Agora a gente vai passar para a parte de gerar o gráfico, apresentar dados de um campo específico em porcentagem. Então, por exemplo, eu quero saber uma porcentagem, deixa eu verificar alguma coisa aqui. Olha só, eu acho que eu cometi um erro aqui, que seria referente, no caso, a gente colocar o tipo de dado inteiro. Dado inteiro, ele é do tipo número, então isso aqui basicamente esquece. Eu vou colocar aqui uma hashtag para considerar como se fosse uma marcação aqui de texto. Vamos dar um executar aqui, ó, para ele considerar todos os dados normais, porque você pode ver que ficou NA, porque no caso aqui são dados do tipo texto. E no caso float 64 seria do dados tipo número, que seria esses dados aqui. Então eu peço perdão, mas foi um erro aqui. Me perdoem, gente. Erros acontecem, tá bom?
Agora você pode ver que ele corrigiu aqui, ó. Tá todos os dados, tá? Vamos agora tentar fazer aí um cálculo para identificar quantos países aí a gente tem dentro da nossa tabela, da nossa base de dados, e quantos canais representam tal país. Então, por exemplo, para essa sintaxe a gente tem esse comando aqui, print nome da tabela, campo principal, que no caso vai ser o campo que eu vou analisar, que é o campo culture, que é país, e aqui eu vou ter contar valores. Então vamos lá. Print, deixa eu só olhar essa sintaxe, porque essa aqui é um pouquinho mais complicada. Print tabela, que no caso é a nossa tabela. Vou colocar aqui esses colchetes, tá? E o campo que eu quero é esse aqui, ó. No caso, o campo que eu quero trabalhar é culture. Então eu vou colocar o campo culture. Perdão, aqui foi um pouquinho mais. Olha que dificuldade, cara. Aqui dentro, culture. Deixa eu ver se ele fica dentro de aspas. Sim. Essas aspas aqui são algo que é muito, muito fácil de errar. Então, meu, tem que tomar um cuidado com isso aqui que eu vou te falar, viu? Então, culture. Agora a gente coloca aqui ponto. E vamos fazer o quê? Values count, ou seja, contar valor. Value counts, vamos ver se está correta a sintaxe. Counts. Está correto. Agora a gente abre outras aspas, perdão, outros parênteses aqui. E a gente digita esse normalize igual true. Ops, observação. Esse true aqui tem que ser com T maiúsculo, ele não pode ser com T minúsculo, tá bom? E esse ponto map aqui, ele vai representar a gente em porcentagem, dessa forma aqui, ó. Porque, por exemplo, se você pegar e for calcular tudo, ele vai considerar que todos os dados que a gente tem, se somar tudo, dá um número 1. Então ele vai dar número quebrado. Estados Unidos, por exemplo, tem 26% dos canais mais famosos do mundo. Ele vai colocar 0.26, não vai dar igual esse número que está aqui, 73.5, tá bom? Então vamos colocar essa linha de comando aqui, ó, ponto .map. Então vamos lá. Ponto .map. Vamos ver qual que é a sintaxe. Essa parte aqui é meio chatinha por causa desses pontos aqui. Ponto .map. A gente coloca aqui agora, vamos ver. Eu não lembro se tem essas aspas. Pior que tem. Map, coloca aqui agora colchetes. Rapaziada, tomem muito cuidado nessa parte, que essa aqui é a parte principal para errar. 2 pontos, 1 ponto, tá? 2 pontos, 1.1%. E agora aqui a gente coloca ponto format. Isso é óbvio na frente das aspas, né, gente? Ponto format. Ou seja, vai formatar pra gente em porcentagem. Vamos ver se está correta a nossa sintaxe aqui. E está correta. Vamos ver se eu consigo já rodar esse comando aqui. E aqui ele mostrou pra mim os países. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que Estados Unidos representa 39,2% dos canais mais famosos do mundo. Ou seja, está em primeiro lugar. Vamos ver o nosso Brasil. O Brasil representa aí 6,5% dos canais mais famosos do mundo. Então isso já é uma análise que a gente consegue ver. Beleza, isso aqui, gente, é muito importante, porque, por exemplo, com isso aqui eu consigo ter mais certeza de qual que, por exemplo, pode ser um investimento. Se eu sei que, por exemplo, deixa eu ver aqui, Estados Unidos tem 39,2% do público dos canais mais famosos, eu tenho que investir nesses canais nos Estados Unidos. E não, por exemplo, nesses outros aqui que tem 0,3%. Porque a chance de outro canal subir ou estourar é bem menor comparado a esses aqui. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Então vamos para a próxima etapa. A gente já transformou aqui os nossos dados em porcentagem para a gente poder observar. E agora aqui a gente vai trabalhar criando o gráfico, tá bom? E criando o gráfico, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar vários tipos de gráficos, seja gráficos em barras, em linha. Então vamos observar nossa sintaxe aqui. A gente tem que trabalhar com essa biblioteca aqui, plotly, ou seja, px. Então vamos aqui importar o px. A gente já importou aqui, tá? Então vamos descer mais um pouco aqui.
Eu vou colocar aqui mesmo, tá bom? Sem problema. Na real, eu vou pegar esse comando aqui da porcentagem, vou apagar ele e vou colocar junto com os comandos de observação da nossa tela, da tabela, perdão. Aqui eu vou colocar apresentar porcentagem dos países com... como que eu vou falar isso aqui? Apresentar porcentagem dos países com mais canais famosos. Vou dar um run aqui, ó, que aí dando um run já some daqui. Vou dar um run aqui de novo, que aí ele já joga todos esses dados pra mim aqui. Olha que legal, cara, eu fico impressionado, Estados Unidos representando 39,2%, praticamente 40% aí do YouTube mundial. Vamos agora trabalhar aqui criando o nosso gráfico, tá bom? Eu vou continuar escrevendo essa linha de comando aqui embaixo, que aí qualquer coisa, se eu quiser exibir alguma coisa, eu posso pegar e colocar essas linhas de comandos acima, tá? Eu só tô escrevendo aqui, gente, pra ficar mais fácil pra mim saber onde que eu vou colocar depois. Então, vamos dar aqui um import. Ops, esse comando import ele já foi, então não é necessário. Vamos trabalhar aqui agora com plotly, criando o gráfico. Então, a sintaxe que a gente vai usar vai ser o quê? A gente vai criar uma variável chamada gráfico, e gráfico vai ser igual a px, que no caso é plotly, é a abreviação de plotly. Lembra lá daquela parte que eu falei assim, ó, eu vou pegar e vou falar, eu quero importar plotly express, só que eu quero chamar ele de px. Então toda vez que eu digitar px, eu estou me referindo a essa biblioteca plotly express, tá? Então vamos lá. Vou digitar aqui agora, gráfico. Ops, aqui está em maiúsculo. Então, gráfico vai ser igual a px ponto. Sempre tem um ponto nessa parte, tá, gente? Quando você for puxar uma biblioteca. Histogram, que é o tipo de gráfico, que é o gráfico mais fácil que eu acho de visualizar. Mas você pode ter, por exemplo, o gráfico de linha, o gráfico de barras, e tem vários tipos de gráfico. E para você achar isso aí, você pode entrar no site do Plotly, por exemplo. Plotly. Vou escrever errado aqui. Plotly. Plotly Jupyter Lab. Vamos ver aqui. Ops, aqui é a parte de instalação do Plotly no Jupyter. Vamos verificar aqui, ó. Se ele abrir pra mim. Ih, travou o negócio. Bom, mas aí a gente tem aqui vários tipos de gráfico. A gente consegue observar os gráficos que eles têm aqui, ó. Então olha que legal isso aqui. Identificar formas geométricas. Olha esse tipo de gráfico aqui, gráfico tipo de setor, entre outros. Então deu para vocês entenderem, né? Aqui eu vou usar o gráfico do tipo histogram. Então histogram. Deixa eu ver se está correta a sintaxe aqui. Tá sim. Então aqui eu vou colocar a nossa referência da tabela. E lembra lá que eu tinha falado para vocês, na real não lembro se eu cheguei a comentar isso, sobre x. X no caso ele seria referente à coluna que a gente quer trabalhar. Então vamos lá. Vou colocar aqui um parênteses, vamos dar referência à nossa tabela, que no caso seria a variável que carrega todos os nossos dados, tá? Então vai ser referente à tabela. E eu quero falar que tabela vai ter o x. Deixa eu só tentar lembrar de onde que eu tirei esse x aqui. Vamos ver. Lembrei. X ele faz uma referência para identificar, bem dizer, as colunas da tabela. Então, x igual a 1, ele vai ser referente à coluna. E x igual a 0, ele é referente igual a linha. Então, vírgula x igual a 1. Isso aqui eu nem tenho necessidade de dar esse espaço, mas eu vou dar só para ficar bonitinho para a gente identificar. Então, aqui, x igual a 1. Aqui vai ser a coluna. Então vamos colocar a coluna que a gente quer trabalhar. Eu quero trabalhar com a coluna country, que no caso seria os países. Deixa eu identificar o que está acontecendo aqui. Então vai ser gráfico igual a px tipo de gráfico, tabela, campo que queremos comparar.
Então aqui eu quero comparar country com... Essa parte aqui é um pouquinho complicadinha. Vou dar um vírgula aqui, vírgula, color, ou seja, esse aqui vai ser o outro gráfico que eu quero, perdão, o outro dado que eu quero analisar junto com essa coluna aqui, country. No caso assim, tá meio complicado, eu vou só terminar de escrever a sintaxe que eu explico melhor. E qual vai ser os dados que eu quero, por exemplo, comparar? Aqui basicamente estou falando que eu quero fazer uma comparação do dados country com os followers, ou inscritos. Deixa eu ver. Eu vou fazer isso dos inscritos mesmo. Então vamos colocar aqui inscritos. Text out true. Esse text out true aqui, ele vai mostrar pra gente os números, porque eu já posso executar esse comando aqui, ó. Quer ver? Se eu executar esse comando aqui, ele vai dar uma travadinha que ele tá montando o gráfico. Ops, ele encontrou um erro. Aqui tem que estar em aspas, provavelmente deve ter sido isso que eu esqueci. Ó, ele tá montando o nosso gráfico. E agora a gente consegue fazer a exibição desse gráfico, ó, gráfico.show, para ele mostrar o nosso gráfico. Então vamos lá, gráfico.show. Deixa eu ver se a sintaxe está correta. Tá sim, vamos lá. Aqui ele está construindo o nosso gráfico. Então aqui a gente tem os 200 youtubers, tá? E a gente consegue ver aqui, por exemplo, quais canais que tem mais inscritos, seja no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil. Cadê o Brasil aqui? E é isso aqui, ó. No caso você pode ver que tá representado aqui em números de inscritos, tá bom? Então vamos fazer uma correção aqui. Eu quero comparar a região. Tinha que ser, no caso, nome de canal aqui, quer ver, ó? Channel name. Vamos pegar nome de canal para fazer alteração por região de país. Que a gente vai saber quais canais tem mais... Deixa eu executar aqui o comando de novo. Tá construindo meu gráfico, vamos aguardar. Aqui eu consigo ver, ó. Vamos dar um zoom aqui. O gráfico até trava um pouco, gente, é sério. Então aqui eu tenho basicamente os canais que tem mais inscritos. Em primeiro a gente tem esse daqui, ó. O nome do canal é T-Series. Depois a gente tem um canal aqui de nome... Deixa eu ver aqui que tá bem difícil. Nursery Rhymes. Terceiro aqui a gente tem C7 India. Quarto a gente tem o PewDiePie. Quinto a gente tem aí Kids Diana Show. Nunca ouvi falar. E a gente pode ir descendo. E vai indo até... Olha aqui que legal que eu achei aqui, ó. O canal do Marshmello tá aqui como o 8º canal mais visto, com mais inscritos no mundo. Interessante. Muito legal. Agora vamos fazer uma outra análise aqui. Vamos supor que eu quero agora analisar. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa mais interessante. Eu quero avaliar as views por país. Então eu vou copiar aqui views. Eu quero comparar primeiro aqui, ó, minha visualização com país, country. Então vamos lá. Aqui a gente já tem um gráfico bem interessante. Eu posso deixar, por exemplo, exibindo aqui, ó, clicando em cima, todos os países que eu quero exibir. Então vamos supor que eu quero comparar aqui. É que tem bastante gente aqui, viu? Não, até que não tem muito não. Vou desativar aqui pra gente fazer uma comparação, por exemplo, entre Brasil e... Caraca, a Índia tá incrível aqui. Será que aqui eu tô ligando esses gráficos? Eu tô ligando eles. Deixa eu desativar aqui. Então, o que eu quero comparar aqui? Vamos certificar que tá tudo desativado mesmo. Tá sim. Vou até tirar um pouquinho mais do zoom aqui. E eu quero comparar Estados Unidos com o Brasil. Logicamente, o Brasil tá bem atrás. Deixa eu ver se tá com zoom aqui.
Porque esse tipo de gráfico, como ele representa um número muito grande, geralmente é algo gigantesco o gráfico. Como você pode ver aqui, ó, tem dados até aqui ainda. Vamos ver se esse tipo de informação vai ser útil. Vamos ver aqui. Se a gente for analisar aqui, esse gráfico está falando pra gente que o Brasil em si tem mais views do que Estados Unidos. Vamos ver aqui. Country, região 52, que no caso seria Estados Unidos, né, de vermelho. Brasil é azul. Região 18, tá? Country 18. Então aqui em views a gente tem de 20 bilhões para 25 bilhões. 15 bilhões para 20 bilhões, tá? E aqui a gente tem de 10 bilhões para 15 bilhões. Então esse gráfico aqui tá falando o que para mim? Que o Brasil, ele tem sim bem mais visualizações do que os Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos ser o canal que ter a maior quantidade de canais com inscritos. Então se a gente somar aqui, a gente vê que os Estados Unidos tem 25 bilhões de views aí, enquanto o Brasil tem 35 bilhões de views. É uma diferença aí de 10 bilhões de visualizações. Então o que isso aqui pode ajudar? Vamos supor que eu queira fazer uma campanha de marketing. E eu identifico, o Brasil em si, eles têm visualizações mais rápidas, tem uma taxa de visualização maior. Então, se eu quero fazer uma campanha rápida, eu quero que as pessoas vejam minha propaganda, e o que eu vou fazer? Vou investir no Brasil ao invés de investir nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil tem uma taxa de visualização maior, mais rápida. Então, vamos comparar aqui outra parte do nosso gráfico. A gente pode, por exemplo, ver nomes. Acho que a gente já fez isso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem muitos gráficos aqui que estão com NA ainda, viu? A gente depois tinha que fazer uma limpeza nisso aqui. Vamos verificar que tipo de informação que eu consigo observar aqui. Box Index. Vamos ver aqui a taxa de like por país. Então aqui a gente tem que vir, ó. Quero comparar likes com país. Já está em coach, então basta a gente pegar e gerar aqui o nosso gráfico. A gente clicou no comando e clica aqui para atualizar de novo. Então a gente aqui está comparando os nossos likes por país. Então vou desativar aqui alguns que eu não quero. Eu quero comparar só Estados Unidos e Brasil, porque a gente consegue fazer até uma brincadeira um pouco mais realista aqui. Então vamos só fazer uma coisa aqui antes. Vamos fazer uma anotação que eu deixei de fazer no gráfico anterior. No gráfico anterior, o que a gente viu? Vou só mudar aqui para Markdown o tipo, tá? A gente conseguiu observar o que? Brasil tem uma taxa de visualizações de 10 bilhões a mais que Estados Unidos. Então, por exemplo, não quer dizer que só porque Estados Unidos estava no topo de inscritos, que tem mais inscritos, que vai ter mais views. Esse gráfico aqui provou pra gente que o brasileiro vê mais vídeos no YouTube do que os americanos, do que os canais americanos, né? Tem mais views, perdão. Vamos fazer uma anotação aqui agora. A gente está comparando aqui, no caso, os likes por país. De vermelho, a gente tem aqui, obviamente, os Estados Unidos da América. E de azul, a gente tem o Brasil. Vamos só pegar e ocultar aqui os Estados Unidos. E olha que diferença gigantesca. Referente a likes aí, Estados Unidos tem 50 milhões de likes, 49,9 milhões. E enquanto, por exemplo, deixa eu ver aqui o Brasil. Cara, o Brasil tá minúsculo nesse aqui. Agora eu tô na dúvida se é de milhões ou 150 mil. Mas eu creio que seja milhões. Bom, essa parte aqui ficou meio confusa.
Se eu pegar e deixar só isso aqui, então aqui eu tenho 120 milhões de likes, aqui 1,5 bilhões de likes, 1,65 bilhões, né? Então esse gráfico aqui está provando pra gente que Estados Unidos, apesar de ter menos visualizações do que os canais dos Estados Unidos, apesar de estarem em maior quantidade, eles não têm a maior taxa de visualização, porém tem a maior taxa de curtidas em seus vídeos. Então vamos anotar isso aqui. Ela, apesar de não ter a maior taxa de views, tem a maior taxa de likes, comparando ao Brasil. Olha que legal. Vamos, por exemplo, fazer uma outra análise aqui que pode ser interessante pra gente. Bom, isso aqui foi as anotações que a gente fez. A gente pode fazer diversas outras aqui, só que eu acho que as mais interessantes foram essa aqui. A gente pode, por exemplo, fazer por followers, que seriam inscritos, né? Ver quantos inscritos tem por país. Eu não lembro se eu cheguei a fazer esse daqui, mas vamos fazer aqui rapidinho. Atualiza aqui e atualiza aqui. A gente chegou a fazer sim. Então, aqui... Ups, eu coloquei errado. Vamos aqui comparar culture, né? Para comparar like. Então a gente dá um aqui e dá um aqui. Então aqui a gente tem os países que mais tem curtidas. E aqui, ó, você pode ver que tá mudando a cor. Cada corzinha diferente representa um tipo de canal. Olha só que legal. Então, Estados Unidos aqui tem a maioria dos canais, tá? Enquanto o Brasil aí tem, pô, de 200 e tantos canais, o Brasil tem 50, cara, é pouco. Mas pra taxa de visualização que a gente tem é realmente grande, entendeu? Então, olha que interessante isso aqui. A gente tem menos inscritos do que os Estados Unidos, mas consegue ter mais visualizações do que ele. Vamos fazer a anotação aqui. O Brasil tem taxa de visualização de 10 bilhões a mais que Estados Unidos. Interessante. Apesar de ter menos inscritos que os Estados Unidos, Brasil tem taxa de views maior. Aqui a gente poderia comparar, por exemplo, com a Inglaterra, né? Que também tem uma taxa aqui de inscritos maior. A gente pode fazer isso. Mas eu espero que vocês tenham entendido qual que é o forte desse gráfico, tá, gente? Esse gráfico ele serve pra gente criar essas opiniões aqui e ter um dado para apresentar, seja para a diretoria da empresa, para o nosso chefe. Então, por exemplo, você pode trabalhar em algum lugar que oferece serviço de telefonia e verificar como que está indo questões de vendas, questões de, por exemplo, motivos de cancelamento, entre outras formas, tá? E é muito útil isso aqui, muito útil mesmo. Aqui eu consigo fazer o download, ó, clicando aqui, e aí eu consigo, por exemplo, ter esse dado aqui, posso apresentar ele, sei lá, um PDF ou um PowerPoint para diretoria, e tem outras coisas aqui. Então, gente, eu peço a vocês aí que deixem um like e agradeço muito, muito mesmo por terem visto esse vídeo. Sei que foi um vídeo longo, mas é um vídeo que pode ajudar alguém, querendo ou não. E, pô, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí, que eu espero estar ajudando vocês. Muito obrigado, tá, gente? E uma boa tarde.